Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta hoje, J. Silva, se vocês desejarem. Queridos, mas é extraordinário, como sempre, estar de volta aqui no nosso canal para mais uma lição. Bom, como vocês já perceberam, eu estou num cenário totalmente diferente dos cenários costumeiramente, como gravo, né? Que é o lado da igreja e o então no espaço J. Silva. Eu estou aqui hoje na cozinha da minha casa, na verdade, e eu gostei desse espaço aqui. Eu não vou utilizar ele sempre não, tá? Na verdade, eu sentei aqui pra gente tomar um café, tá? Servido? Cafezinho? Pois é. E à medida que fui, claro, preparar o meu café, eu me deparei com a lição e comecei a pensar na lição anterior, lição de número 2, lição essa que foi gravada e alocada ao canal ao canal EBD Adelvo, claro, o canal Pastor J. Silva também, mas ao canal EBD Adelvo. Ok, com toda a propriedade, canal este que nós dividimos, pauta eu e Pastor Ricardo. E eu aproveito aqui até já para parabenizar ele, a Deise, pelo trabalho que estão fazendo, as secretárias, enfim, muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês, meu pastor presidente também. Bom, mas nós estamos aqui, como eu disse para vocês, eu estava aqui para tomar um café e eu acabei me deparando com a lição e ela me chamou a atenção e eu fui naquela curiosidade para saber qual seria o título, né, sobre o que na verdade vai ser abordado na lição de número 3. O título da lição ele é bem sugestivo, me faz lembrar do primeiro trimestre que nós estudamos sobre a supremacia das Escrituras, onde nós vimos ali uma pauta onde o Pentateuco e os Evangelhos são alocados na visão do autor, fazendo uma simbiose, uma comparação do que aparece no Pentateuco em relação aos 4 evangelistas, alocando Jesus como o centro praticamente das duas alusões. E isso aqui é fenomenal, por quê? Porque Jesus ele é apresentado como aquele que veio para cumprir a lei. Ele mesmo declara isso com toda a propriedade. Ele declara que não veio mudar nada, não veio simplesmente ignorar, né, a lei, os profetas. Não, ele veio para cumprir, para obedecer. Ele deixa isso muito claro. E isso a gente vai ver aqui, porque o título é justamente esse, Jesus, vírgula. Aí vem o discípulo e a lei. Olha que coisa interessante, né? Jesus, o discípulo e a lei. São 3 partes que serão abordadas aqui na lição com toda a propriedade. Primeiro, a pessoa do Cristo. Segundo, os discípulos. Depois, a questão da lei. E surge já aquela perguntinha clássica, né? O que a lei tem a ver conosco? Pois é, essa perguntinha vai estar na lição como pauta. E a gente precisa saber qual é a relação do cristão com a lei. Qual é a nossa relação com a lei? Temos alguma coisa que nos liga à lei? Bom, vamos lá. Vamos ser sinceros aqui. Bom, a lei ela não foi feita para mim. Ela foi feita para os judeus ou para os israelitas. Deus não escreveu a lei para mim, escreveu para eles. Mas na mesma lei, nós observamos que dentre os milhares mandamentos, estatutos e leis apresentados ali, Deus lá no livro de Êxodo, capítulo de número 20, ele resumiu para 10 mandamentos. Jesus no Novo Testamento resumiu para 2, ensinando aos seus discípulos. E na pauta de Jesus está escrito que os mandamentos que ele considera importantes amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas, o segundo é o próximo como a si mesmo. Se esses 2 mandamentos estiverem inseridos no coração daqueles que seguem a Cristo, com toda a propriedade, sendo judeus ou gentil, independente, ele vai estar pautado debaixo da obediência, debaixo daquilo que é sagrado, debaixo daquilo que é importante. Lembrando que Jesus está ensinando isso para os seus discípulos. Tá? E os seus discípulos, na visão de Jesus, eles são enviados, são elementos que seriam aqueles que iriam dar continuidade ao seu ministério. Então, o que Jesus ensina em relação a amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, seriam pautas de pregações nas alusões dos discípulos. A gente vê isso na carta em que Paulo redige aos irmãos de Roma. Tá? Ali, com toda a propriedade, o Espírito Santo declara a Paulo que o amor ele não faz mal ao próximo.
Mas o amor, ele é o cumprimento da lei. Ele deixa bem claro que quando você ama, automaticamente você está disposto a se sacrificar, a obedecer, a se doar por aquilo que você ama. Então, o Espírito Santo resume todos os mandamentos a um único sentimento. A um sentimento que Jesus colocou em evidência como amar a Deus e ao próximo. O Espírito Santo coloca tudo centrado dentro do amor e diz que nós devemos amar com toda a propriedade. Porque quando nós amamos, quando nós praticamos o amor, tá? Independente de quem seja, quando nós praticamos o amor, e eu não estou me referindo aqui a amores libidinosos, eu estou falando de amor fraterno, eu estou falando de amor salvífico, eu estou falando de amor esperançoso, eu estou falando de amor que luta pelo seu próximo, tá? Como se o próximo fosse. Pois é esse tipo de amor. Então não estou falando de amores libidinosos, não estou falando de amor entre homem e uma mulher, não estou falando de amor, tá, da forma como é praticada leviana aqui no mundo. Não estou falando disso. Eu estou falando de um amor centrado nas Escrituras. E o que é mais importante é amar a Deus. Porque se eu não amo a Deus, eu não amo ninguém. Se eu não sou fiel a Deus, eu não sou fiel a ninguém. Se eu automaticamente não reconhecer Deus como o ponto mais importante da minha vida, ninguém mais será. Ninguém mais será. Ah, pastor, não é assim não, é assim sim. É assim sim. Não tem jeito. Tá? Se eu digo que amo a Deus, mas aborreço meu irmão, escrito está que eu sou mentiroso. Está escrito. Pois é. Então, queridos, estou falando desse tipo de amor. Falou? Pois bem, isso aqui é impressionante, é apenas para você entender a importância, tá, do que nós temos que apresentar aqui hoje. Falou? Então, veja bem, o discípulo e a lei. Os discípulos deveriam levar o amor. Impressionante. Se ele está falando de lei para os discípulos, e os discípulos agora têm que levar isso para diante, automaticamente, nós, igrejas, vamos acabar entrando dentro dessa linha de raciocínio. Isso é aquela pergunta, o que a lei tem a ver comigo, pastor? Bom, se eu colocar dentro do sentimento amor, e dentro do sentimento amor, a graça diz para mim que eu tenho que obedecer os evangelhos, que eu tenho que guardar a palavra de Deus dentro do coração. Está escrito, Jesus disse isso, né? Aquele que tem o meu mandamento e o guarda, este é o que me ama. Jesus não está se referindo somente aos judeus, ele está se referindo à sua igreja. Então, automaticamente, se eu tenho os mandamentos do Senhor e guardo os mandamentos do Senhor, é claro, com toda a propriedade, não preciso estar inserido no convívio judaico, israelita, para dizer que, poxa, eu devo amar a Deus acima de tudo e todas as coisas. É claro que eu devo amar a Deus acima de tudo e todas as coisas. É claro que eu não tenho aqui que me aborrecer o meu próximo, eu tenho que amar o meu próximo, claro, está escrito. Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus se eu levo uma vida leviana? Eu estou sendo mentiroso, está lá no mandamento. Entendeu? Eu não posso entrar dentro da linha do raciocínio que eu tenho que ficar cobiçando, porque a gente resume tudo somente a uma coisa, né? Não cobiçarás a mulher do próximo, está escrito, né? Não cobiçarás a mulher do próximo. Não, não é só isso não, querido. Eu não posso cobiçar nada do próximo. O cristianismo é isso também. Eu não tenho que cobiçar nada do próximo. Não é somente a mulher que a mulher do próximo ou o marido da próxima. Não. Isso é um dos fatores, incluso dentro daquilo que você não pode cobiçar. O que eu não posso cobiçar? Nada que seja do próximo. Que carrão, caraca, maluco. Que é isso? Que casa é aquela? Meu Deus, eu quero uma casa daquela. Não, não é isso. Ok? Eu não posso cobiçar nada que seja do próximo. Não é dele, não é meu. Deus deu para ele. Ele arrumou condições para ter aquilo. Entendeu? Se eu quero ter, eu vou batalhar para ter, mas não igual o dele. Infelizmente existe um monte de pessoas assim. Eu não posso, por exemplo, aí chega José Francisco, né? No seu carrinho humilde lá na igreja, né? Carrinho humilde. Aí o irmão chega lá com uma Mercedes, né? Pelo amor de Deus. Temos isso, né? Aí eu vou ficar olhando para o irmão, poxa, eu quero uma Mercedes dessa. Mas que isso, irmão? Pelo amor de Deus. Fica com a tua Mercedes, deixa Deus te usar com ela. Quero saber. Não, pelo amor de Deus, gente. Vamos parar com essa palhaçada. Pelo amor de Deus. Calma aí.
Ah, vai dizer que não, no meio do cristão não existe isso. Existe, existe. Tem coisas que você não pode nem falar, querido. A verdade é essa. Deus está para te dar uma bênção, não fala nada não, fica na tua, ó. Fecha a boca. Porque tem gente que não pode saber, não. Tem gente que não pode ouvir que tu vai falar. Meu Deus do céu. Sei lá. Uma vez eu comprei um celular, aquele celularzinho baby, né? Poxa, que coisa linda aquilo, pelo amor de Deus, pequenininho, abria, coisa espetacular. Era um top de linha, né? Quando surgiu, né, os celulares, o baby era o top de linha. Era o bambambam das paradas. Todo mundo queria ter um baby. Eu cheguei com o baby, soldadinho, né? Cheguei no baby lá no quartel, tudo, né? Tchan. Pô, meu irmão, cara, caraca, maluco, baby! Aí pegou o celular, caraca, mas que isso e tal. Eu fiquei assim olhando pra ele, falei, Jesus, o negócio é sério, guarda meu celular, Senhor. Meu irmão, foi eu pegar o celular, deu 5 minutos, o celular caiu. Daquele dia em diante, o celular começou a cair direto. Eu falei, Jesus, acabei com o meu celular. Graças a Deus. Graças a Deus que o celular não quebrou. Mas, meu irmão, eu passei a escolher o celular, meu irmão. Passei a escolher, eu falei, não é possível. Passei a escolher. O olho grande, a inveja. Então, querido, segura. Tem coisas que você não tem nem que mostrar para ninguém, é teu. Deus te deu. Entendeu? Tem coisas que nem todo mundo pode ver, quanto mais saber. Então segura o segredo. Pegou a visão? Pois é. Deixa eu vir para cá, né? Gastei um tempinho aqui. Bom, meus agradecimentos aqui a toda a direção da IBD Delve, desde o Ricardo, tá? Eu sei que essa lição pode até não ir lá para o canal IBD Delve, mas mesmo assim eu agradeço a eles, porque é por causa deles que eu estou fazendo isso, né? E é claro, a vocês que nos acompanham também, muito obrigado. Na verdade, isso aqui deu até uma vida nova, né, para o nosso canal, né? Porque antes a gente postar o quê, né? Postava até um estudo, botava lá alguma coisa, mas nunca tinha. Agora nós temos um objetivo. Falou? Bom, e esse objetivo me faz voltar aqui semanalmente, trazendo lições, seja para cá ou seja para lá, com toda a propriedade, para que verdadeiramente a gente possa aprender um pouco mais da palavra de Deus e ser edificado espiritualmente, segundo a palavra. Falou? Muito obrigado a vocês. Aquele like, se vocês puderem deixar, amém. Pelo amor de Deus, é fundamental. Deixa o like, por favor. Ajuda o canal, pastor Jaffa Silva. Deixa um like lá. Pega essa mão abençoada e deixa um like. Se inscreva no canal, vem pra cá, fica com a gente. É um prazer ter a sua companhia. Tá? Você não vai ficar aqui à toa, não. Você vai ouvir uma boa palavra, pode ter certeza disso. Falou? Então que Deus te abençoe. Aciona o sininho, fica conosco. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Bom, Deus te abençoe. Bom, querido, vamos lá. Bom, como eu disse, eu sentei aqui para a gente tomar um café. Na verdade, eu não ia nem fazer isso, mas resolvi então, já que sentado acomodadamente, né? Quase que eu erro aqui. Estou, então, vou falar um pouquinho aqui para vocês de forma resumida sobre a lição. Já gastei 13 minutos, então vamos lá. Título da lição, Jesus, o discípulo e a lei. Bom, já até fiz algumas alusões. O que a lei tem a ver comigo? Bom, apresentei de fato alguns fatos importantes dentro do cristianismo e até falamos sobre a questão, principalmente a questão da cobiça, né? Pois é. Todo mundo resume apenas para aquele fator: não cobiçarás a mulher do próximo. No caso da mulher, não cobiçarás o homem do próximo. Bom, se bem que no mandamento colocado pela igreja prima aparece lá a mulher do próximo, né? Mas no contexto Bíblia, nós vemos com toda a propriedade que quando ele diz não cobiçarás, é nada que seja do próximo. Nada. Não é somente a mulher não, tá? É nada. Tá? Eu não posso cobiçar a mulher, mas posso cobiçar o carro dele. Bom, não posso cobiçar, no caso da mulher, não posso cobiçar o marido dela, mas posso cobiçar a casa. Não, tá errado. Não pode cobiçar nada. Deixa eu voltar para cá. Bom, textual da lição, nós temos aqui uma pauta de apresentação rápida para vocês. Como nos moldes anteriores, assim como nós começamos, temos um textual, temos uma verdade prática, temos uma leitura diária linda, espetacular, sempre, e nos ajuda praticamente a entender praticamente todo o conteúdo da lição. Temos a leitura bíblica em classe, e esta aqui com toda a propriedade, desde a primeira lição, ainda está centrada no capítulo 5, tá bom? Como nós observamos desde a primeira lição, o autor declara com toda a propriedade que quando Jesus sobe ao monte, Mateus no caso, sobe ao monte e começa a ensinar aos seus discípulos,
tá? Depois do primeiro sermão apresentado, as bem-aventuranças, na semana passada falamos sobre o segundo, que é sal da terra e luz do mundo, e hoje entra o terceiro sermão dentro do capítulo de número 5, alocando os versículos 17 a 30, ok? E é claro, nas próximas lições a gente já vai abordar o capítulo 6, tá? E duas lições vão estar centradas no capítulo 6, para fechar aqui o pacote, tá? Do Sermão da Montanha, ou do Sermão do Monte, ou na visão de Lucas, o Sermão da Planície, fechado aqui em 3 apresentações. Na primeira, de Mateus capítulo 5, e 2 no capítulo 6, formando um total de 5 sermões que são apresentados. Pegou? Bom, isso apenas valoriza cada vez mais o título que nós estamos estudando, que é este aqui, ó. Tá? Os valores do reino de Deus. E principalmente a descrição que ele coloca, né? A relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. A importância, tá, do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Pega a visão, vem comigo. É um prazer ter você aqui. Vamos nessa? Vamos lá. Bom, saindo então da leitura bíblica em classe, dentro dessa apresentação sucinta, temos aí um plano de aula do autor espetacular, gente. Tá? No início eu estranhei, eu confesso para vocês, mas vou te falar, o plano é ótimo. Claro que a gente estranha. Eu fui lecionar na lição dos jovens esses dias, né? E passamos um trimestre estudando a lição dos jovens, gravando aqui sobre ele, inclusive foram os profetas menores. Meu irmão, como foi difícil largar o ranço, né? Daquilo que eu tinha da lição normal para pegar a lição dos jovens. Mas independente disso, o plano de aula está suprimindo aqui aquilo que a gente tinha como a pauta do interagindo, os objetivos, para chegar então na introdução. Ele colocou um plano de aula, e esse plano de aula aqui, quando você para observar ele, você dá a lição somente aqui dentro, com toda a propriedade. É claro que eu não posso ignorar o conteúdo da lição, porque às vezes quando a gente ignora, fica sempre faltando alguma coisa. Aconteceu isso na lição anterior, lição de número 2. Alguns pontos que eu deixei, tá? E aí, conforme você vai vendo depois, poxa, eu deixei de falar sobre isso, eu não poderia. Se bem que, na verdade, eu não tenho que falar sobre todos os detalhes, porque senão você fica sem pauta para pesquisar. E se eu pegar tudo aqui e mostrar para você, você vai pegar uma lição toda mastigada. Você vai falar o quê? Vai falar tudo que eu estou falando aqui? Não vai. Não vai. Primeiro porque a gente também não faz isso com o autor da lição. O cara não vai pegar todo o comentário dele e falar, a gente vai mudar, vai colocar de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente entende, para poder passar para o aluno. Então, seria ficar jogando aqui, entendeu? Pérolas ao vento, entendeu? Então, automaticamente, mas sempre tem uma pautazinha que a gente, poxa, podia ter falado sobre isso, poderia ter falado sobre isso. Na lição de número 1, por exemplo, né? Na lição ele fala sobre um termo que é traduzido por felicidade, feliz, que é Macariore. Só que quando você pega o auxílio, né? E no auxílio está escrito Macarius. E eu havia falado sobre Macarius antes mesmo de citar Macariore. E o sentido tanto de Macarius ou Macariore, na lição Macariore, no livro de apoio Macarius, é a mesma coisa. Ok? E aí, pastor, então qual que eu uso? Tanto faz, querido. Se vai usar Macariore, se vai usar Macarius, tanto faz. O importante é que o sentido da expressão apresenta literalmente que você é feliz com Cristo. Amém? Isso é o que importa. Pega a visão. Falou? Então temos aqui esse plano de aula maravilhoso. Fique à vontade. Tá? Eu geralmente uso a introdução, falo sobre os objetivos e paro na motivação. Mas se você quiser continuar, eu sempre digo, continue, é bom demais. Tá bom? Então, saindo aí do plano de aula, a gente chega na introdução da lição, que é aquele ponto de contato, literalmente, tá? Entre o professor, o aluno, tá? E a lição apresentada pelo autor com toda a propriedade. E ele já começa aqui na sua introdução dizendo que nesta lição nós iremos estudar, tá? A respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja, tá? De seus discípulos. Espetacular, lindo demais. Bom, então, saindo da introdução, pegando aqui a pauta de apresentação, nós temos o primeiro tópico. Jesus cumpriu toda a lei. Os pontos apresentados aqui, 1, 2 e 3. O primeiro, um compromisso com
o passado. Olha só, um compromisso com o passado. Tá? É preciso observar isso com muita calma. Número 2, Jesus não veio destruir a lei. Tá? Jesus não veio destruir a lei. Na verdade, quando Jesus começa a ensinar, é o que pensam, né? Que ele veio para destruir a lei, simplesmente ignorar a lei. Jesus deixa claro que ele não veio destruir nada, não veio mudar nada. Simples, calma. Vamos lá. Número 3, Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Coisa linda. Jesus foi o único com toda a propriedade que cumpriu a lei. Tá? Só para constar. Bom, e aí nós temos então o tópico de número 2. A letra da lei. Olha que coisa linda isso aqui. A letra da lei. Isso aqui é importante demais. Tá? A verdade do Espírito. Aqui esse tema apresenta para a gente, esse subtítulo aqui, o tópico, né, com toda a propriedade, já evidencia a importância da lei no sentido letra e, é claro, a verdade, tá, no sentido do poder do Espírito Santo. A gente vai ver isso. Tá bom? Mas os pontos apresentados por ele aqui, tá, não são 3, são 4. O número 1, o que a expressão, olha só, o que a expressão letra da lei significa? Uma pergunta. Isso aqui é lindo demais, dá até vontade de falar, né? Tá coçando aqui. Mas vamos lá, a perspectiva teológica da lei, número 2, coisa linda. Isso aqui tá demais. Tá espetacular isso aqui. Vamos lá. Número 3. A lei e a verdade do Espírito. Que isso, meu Deus. Não, professor, isso aqui tá lindo. Pelo amor de Deus. Né? E o número 4. Pois é. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Aqui. O que a lei tem a ver comigo? O que a lei tem a ver com a igreja? O que a lei tem a ver conosco? Calma aí. Eu falei aqui, né? Dentre estatutos, mandamentos e leis, que Deus resumiu para 10, Jesus resumiu para 2. Resumindo tudo, olha só. O segredo é amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Lindo demais. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Calma aí. Mas a lei foi para eles, não tem nada a ver comigo. Mas Jesus chega no Novo Pacto, no Novo Testamento, e coloca para mim, dizendo que eu tenho que amar a Deus. Amar a Deus é obedecer a palavra de Cristo. Amar a Deus é praticar o que a palavra manda eu praticar. Amar a Deus é me santificar como ela manda eu me santificar. Porque a mesma expressão utilizada para o povo israelita em Levítico 11, 44 e 45, tá? Onde Deus só chega para Moisés, chama o povo aqui, reúne todo mundo aqui, reúne os congregados aqui, preciso falar algo com eles. O quê? Diga para eles que eu sou santo. E que eles devem se santificar assim como eu sou santo. Essa mesma expressão e essa mesma exigência, Pedro, tá? Escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo de número 15 e 16, faz a mesma alusão em relação à santidade para a igreja. E aí? Tudo bem. A gente não precisa sacrificar. Jesus é um sacrifício. Precisa fazer mais isso. Mas eu não posso ignorar o decálogo, porque ele me ensina a importância de amar a Deus. Ele me ensina a importância de obedecer a palavra. Ele me ensina a importância de permanecer trilhando no caminho fiel da obediência, da fidelidade em Deus. Então, tem alguma coisa para mim, sim. E não é alguma coisa simples, são coisas importantes aqui dentro. A gente vai ver isso. Até falei, não era nem para falar. Pois é. Então, número 4, fechando aí. A última pauta da lição aqui, tá? É o tópico de número 3. O tópico de número 3, apresentando aqui de forma bem sucinta esse esboço da lição, vai falar sobre a justiça do reino de Deus. Dentro desse tópico, quantos pontos ele aborda, né? Você fica mais bonito. Vamos lá. Número 1, quem é grande? Olha só, quem é grande no reino de Deus? Uma pergunta. Lindo demais. Número 2, a justiça do reino de Deus. A justiça do reino de Deus.
Espetacular, né? E aí a gente fecha, tem a conclusão, fechando então aqui o pacote sucinto da lição. Tá? Jesus ele não veio desfazer a lei, ele veio cumprir a lei. Ok? Isso aqui é importante. Então, essa apresentação clássica aqui é o conteúdo da lição. Tá bom? Como eu disse para vocês, todos os pontos são importantes serem observados. Ok? Bom, voltando aqui para a gente falar de forma mais sucinta sobre isso, então aqui, no textual ele usa Mateus 5, versículo 20, dizendo o seguinte: porque vos digo que se a vossa justiça não excede a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Olha que coisa interessante. Se a vossa justiça não exceder, não for mais importante que a dos escribas e fariseus. Lembrando que quando ele fala que essa justiça não é a minha justiça pessoal, é a justiça de Deus na minha vida. Se aquilo que Deus operou na sua vida, se aquilo que Deus fez na sua vida, não for mais importante que os rudimentos da lei aplicado pelos fariseus, então você não é digno de entrar no reino dos céus. Pegou? Deixa eu voltar. Aí nós temos então aqui a verdade prática, né? Pois é. Os seguidores de Jesus são chamados, diz ele aqui, a viver a justiça do reino de Deus. Isso aqui serve para mim e para você, porque nós somos seguidores, então ele está falando diretamente com a gente. Tá? E detalhe, essa justiça aqui, ela está baseada no Cristo. Como assim? Olha o que ele diz aqui. Essa justiça baseada na nova aliança em Cristo. Tá? Nasce aonde? No interior do crente. E reflete-se aonde? Exteriormente. Ok? A justiça está lá dentro. Fazendo os efeitos de mudanças no caráter, na ética, nas emoções, na vontade, operando gradativamente e se mostrando através do testemunho. Faz me lembrar a lição anterior, né? Quando ele diz que nós somos sal, nós somos influência. Quando nós somos luz, nós somos aquilo que refletimos, testemunhamos, mostramos com toda evidência. Lindo isso aqui. Pegou? Maravilha. Vamos lá. Na leitura diária, nós temos aqui, então, de segunda a sábado, descrições. Tá? Eu vou apenas citar as descrições para a gente ganhar tempo. Não vou nem dizer os capítulos e versículos, porque já está aí, então automaticamente você vai ficar sabendo aonde que estão cada uma das descrições baseadas com toda a propriedade. A primeira delas aqui, para segunda-feira, Jesus não veio revogar a lei nem contradizer os profetas. Tá? A gente encontra literalmente escrito Jesus declarando que não veio mudar a lei, nem veio ignorar os profetas, ele veio automaticamente cumprir a lei. É o que ele coloca aqui para gente. Número 2, o Senhor Jesus Cristo cumpriu fielmente a lei. E diga-se de passagem, foi o único que cumpriu com toda a propriedade. Número 3, a função da lei é levar o homem a Cristo. Olha que coisa interessante. A função da lei no Antigo Pacto era levar o homem a Cristo de uma certa forma. Como assim? Na obediência. Obediência ao quê? À vontade de Deus, aos rudimentos, ao sacrifício, a tudo que foi ordenado a ser feito. Através de tudo que foi ordenado segundo a lei, o homem ele tinha a oportunidade de se apresentar diante de Deus. Ok? Então Jesus ele acabou se tornando o nosso sacrifício, a nossa porta de acesso, o nosso caminho, literalmente a Deus, onde escrito está com toda a propriedade em João 14, versículo 6, ele sendo a verdade, o caminho que nos leva a Deus com toda a propriedade. Falou? Continuando aqui, número 4, o fim do mandamento. O fim do mandamento. Coração puro, boa consciência e fé sincera. Olha que coisa interessante isso aqui. O fim do mandamento, o objetivo do mandamento, a pauta principal do mandamento, a aplicação pessoal do mandamento. Olha isso, gente. Coração puro, coração sincero, coração devoto, coração crente, coração centrado, coisa linda demais. Boa consciência, livre dos pensamentos impuros, livres da maldade, livre das impurezas, daquilo que contamina entrando pelos olhos, pelos ouvidos. Que coisa, né?
Pois é. E fé sincera. Pastor, o que seria uma fé sincera? Veja bem. A gente observa em Jeremias, no capítulo 7, o povo demonstrando uma fé conturbada, porque ao mesmo tempo que entravam no templo para adorar, adoravam no templo, e quando saíam do templo, nos quintais das suas casas, eles iam adorar os deuses pagãos, oferecer sacrifícios a deuses e deusas. Detalhe, não saíram do templo, não tinham acabado de adorar. Como é que agora deixam Deus rapidamente para se voltarem para os ídolos? E aí o profeta é alocado por Deus à porta, na escadaria, para pregar contra quem está lá dentro fazendo o que é errado, achando que é certo. Fé deturpada, fé impura, fé sem verdade, fé com falta de sinceridade. Não tinha. Então Jesus está dizendo, a palavra está dizendo, com toda a propriedade, que fé sincera é fé não contaminada, é fé não deturpada, tá? É uma fé centrada e verdadeira. E não é aquela fé que duvida, não. Porque a Bíblia declara que aquele que duvida é semelhante, na visão de Tiago, à onda do mar. Uma hora tem fé, outra hora não tem. Quando a gente vê fé no livro aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, a gente descobre que quem se aproxima de Deus deve ter fé. E não tem que duvidar em hipótese alguma. Por quê? Porque no versículo 1 a gente descobre que a fé é uma convicção em cima daquilo que eu não estou vendo, mas eu estou acreditando. Pautada, baseada. Pelo amor de Deus. Isso é lindo. Bom, e aí, número 5. A lei é santa e está estabelecida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha só. Aí mais uma vez aquela questão, né? E agora? A lei é importante para mim? Bom, dentro dos rudimentos judaicos e israelitas, a lei é para eles, com toda a propriedade. Mas se eu olho para Jesus que cumpriu toda a lei e eu obedeço o que ele me manda fazer, então, de uma certa forma, eu acabo obedecendo. Claro que a gente não precisa sacrificar aqui nada não, gente. Jesus já fez isso. Mas se eu obedeço a Cristo, se eu amo a Deus acima de tudo, todas as coisas, ao meu próximo como a mim mesmo, pegando a pauta do Espírito Santo, colocando o amor em evidência, então eu acabo cumprindo, de uma certa forma, né, a lei, não a lei mosaica, mas a lei de Cristo, pautada, centrada na graça, a lei da misericórdia. Eu acabo cumprindo, por amor a Cristo. Ok? Número 6, para a gente fechar aqui, então, a descrição dele é: a lei está cumprida no amor e dinamizada em nós pelo Espírito Santo. Lindo. Preciso falar mais alguma coisa? Claro que não. Bom, a leitura bíblica em classe com toda a propriedade, né? Como já até mencionei aqui dentro daquela pauta apresentando, Mateus 5, 17 a 20, tá? Olha o que ele diz: não cuideis que vim destruir a lei, nem os profetas, ou os profetas. Não vim abrogá-la, mas vim cumpri-la, Então veja bem isso aqui. Isso aqui caracteriza tudo que já foi dito até agora, né? Com toda a propriedade, Jesus não veio mudar a lei, não veio destruir a lei, não veio abrogá-la, mudá-la, alterá-la, mas ele veio para cumpri-la com toda a propriedade. Tá? Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio, tá, se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Que coisa impressionante, né? Nada vai mudar, nada vai ser alterado, nada vai ser abrogado, tá? Porque enquanto não se cumprir tudo o que foi dito, tá? Então não se pode alterar nada. Está escrito aí com toda a propriedade. Fiquem à vontade para cavar mais informações. Tá bom? Pastor, eu posso ler isso aqui na sala de aula? Querido, você é o professor. Tá? Você é o professor. A leitura tem tudo a ver com o conteúdo. Então, se você quiser fazer, faça. Já deixa eu usar. Seja sucinto, para você não perder tempo aqui aplicando. Falou? Mas pode fazer, fica à vontade, sim. Até porque eu não proíbo ninguém. Vamos lá.
Então aqui nós temos uma leitura muito importante, tá? Eu vou deixar vocês darem continuidade e vamos ao plano de aula aqui. Vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Eu fui bem sucinto, apenas citei, mas não falei nada. A primeira pergunta que ele coloca aqui na sua introdução do plano é: qual é a relação entre Jesus e a lei? Qual é a relação entre Jesus e a lei? Pelo amor de Deus. E o que ele, Jesus, ele deseja em relação aos seus discípulos? Bom, primeiro que eles aprendessem literalmente acerca dessa relação. E isso serve para a igreja também, com toda a propriedade. A gente vê muitos teólogos, né, pautando argumentos e ensinamentos, cada um diferenciado, dizendo que eu não preciso observar a lei, eu não preciso praticar a lei. Claro que a gente não precisa praticar a lei nos moldes apresentados como no modelo israelita, né, judaico. Não preciso. Até porque Jesus já veio e cumpriu tudo isso. Então Jesus ele facilitou para mim. Não preciso sacrificar porque ele foi sacrifício, tá bom? Mas, independente disso, com toda a propriedade, eu aprendo que obedecendo a Cristo, tá, me entregando a Cristo, procurando fazer a vontade de Cristo, estou centrado dentro da lei de Deus. Eu estou centrado dentro da vontade de Deus. Falou? Então isso aqui é muito importante a gente observar. Bom, no número 2 aí, na apresentação da lição, ele fala sobre os objetivos, né? O primeiro objetivo é mostrar que Jesus cumpriu toda a lei. É o que a gente vai ver. Segundo, tá, comparar a letra da lei com a verdade do Espírito Santo. Tá aqui na lição, tá lindo demais. Eu apresentei para vocês o escopo, né? Então já deu para perceber que está na lição. Número 3, conceituar a justiça do reino de Deus também. Tá? Citado aqui, claro, dentro do escopo apresentado, sucintamente, para vocês entenderem o que a gente vai estudar. A gente já viu isso aqui. Mas vamos lá. Na motivação, uma primeira pergunta, né? O que é justiça? A gente vai falar sobre isso, né? Temos a justiça humana e temos a justiça divina. Mas ele pergunta o que é justiça. Ele vai dizer aqui que na perspectiva bíblica a palavra justiça tem a ver com retidão, integridade. Olha só que coisa linda. Integridade, honestidade. E uma das pautas importantes apresentada justamente no Sermão do Monte é justamente isso. É justamente isso. O que, pastor? Que devemos, segundo ele diz aqui, cultivar a retidão. Cultivar a retidão, cultivar a integridade, cultivar a honestidade com toda a propriedade, senhoras e senhores. Maravilha! Lindo isso aqui. Ok? Bom, isso foi o que ele colocou pra gente na motivação, tá bom? Depois aí ele tem aquela sugestão, tem a aplicação aí da conclusão da lição, tem o subsídio que ele apresenta, você fique à vontade para esmiuçar, tem coisa boa. Estive olhando aqui, o negócio está ótimo, tá bom? Mas a gente vai para a introdução, eu quero ganhar tempo com vocês. Vamos lá. Bom, na introdução, a primeira coisa que eu até já citei é a relação de Jesus com a lei, tá? E o que ele deseja literalmente em relação a essa lei e os seus discípulos, com toda a evidência, tá bom? Bom, aqui ele já coloca para a gente também tomar ciência a diferença entre a lei, tá, e a lei do Espírito, a lei mosaica e a lei do Espírito, né? A lei com mandamento dada ao povo e a lei do Espírito. Qual é a lei do Espírito? A lei da graça, né? Pautada na misericórdia, centrada no fator salvação, alocada ao Cristo, com toda a propriedade. Não que a lei mosaica também não apontasse para o Cristo, aponta para o Cristo com toda a evidência. Na lei mosaica nós temos o sacrifício, né, de animais, por exemplo, do cordeiro, às vezes sacrificava-se aves, enfim. Independente do tipo de pecado, gravidade que o elemento tivesse cometido, era oferecido um tipo de animal, mas principalmente os cordeiros, né, eram os mais alocados a essa alusão. Mas enfim, na lei o sacrifício do animal apontava para um sacrifício que não iria mais ser necessário ser praticado constantemente como era praticado na lei. Ok? Porque, na verdade, aquele sacrifício cobria o pecado do elemento. O sacrifício de Cristo, ele não cobre, ele arranca o pecado. A diferença está aqui. Então, automaticamente, nós temos um tipo aqui do sacrifício mosaico ao sacrifício literalmente feito por Deus através do Cristo.
tá? Onde na cruz do Calvário ele é morto, literalmente, ali simbolizando de forma clássica o Cordeiro Pascual, tá? Sendo morto, sacrificado, tá? Para a nossa libertação, como foi para a libertação do povo, naquele exemplo. Cristo para nós hoje é o nosso Cordeiro com toda a propriedade. Isso que é lindo, fique à vontade. Falou? Então veja bem, só para vocês terem ideia. No Sermão do Monte, podemos perceber com certeza que o nosso Senhor não destruiu a lei, nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Lindo demais. Tópico de número 1, Jesus cumpriu toda a lei. Um compromisso, ponto de número 1, um compromisso com o passado. Vamos lá. Quando o nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo ao ensino da lei. Veja bem, nós temos uma pauta, né? Que não devemos olhar para o passado, mas olhar para o futuro, olhar sempre para frente, sim. Mas o passado, ele construiu uma história. E a história construída no passado, ela serve de ponte para o nosso futuro. Como assim? A história construiu uma ponte para o nosso futuro. Coisas que foram feitas e realizadas no passado não devem ser totalmente ignoradas. Não, eu ignoro aquilo que foi ruim. Mas aquilo que foi bom, que trouxe pauta, que sustentou, que fez a construção avançar, não, isso não. Porque Jesus aqui, ele está vindo para cumprir algo que estava lá no passado de Moisés, no presente do povo naquela época. Ou seja, estava em evidência no presente? Estava, mas a lei foi lá. E Jesus está mostrando o seguinte, a importância da lei lá. Então existem coisas, eu poderia, por exemplo, estar ignorando a Bíblia Sagrada porque ela está no passado, no meu sentido de vida. Mas eu pego a Bíblia para mim e coloco ela no meu presente e faço ela a minha ponte para chegar até Deus. Então eu vou ignorar? Não posso ignorar. É o que a gente aprende aqui, ok? Jesus, ele valorizou o ensino da lei, ele valorizou as profecias, ele valorizou todo o conteúdo como nós devemos valorizar para continuar seguindo a nossa caminhada em direção aos céus. Pega a visão, pelo amor de Deus. Vamos lá, número 2. Jesus não veio destruir a lei. Jesus não veio destruir a lei. A pauta aqui, ela tá bonita, mas eu vou ser bem sucinto com vocês. Se ele não veio para destruir, o que está escrito no versículo de número 17? Não cuideis, não se preocupem. Em outras palavras, eu não vim destruir a lei, eu não vim destruir nada. Eu não vim ignorar os profetas. Ei, acordem, eu não estou aqui alusivo de Cristo, eu não estou aqui para destruir a lei, desfazer da lei, ignorar a lei, ignorar os profetas, abandonar os profetas e as profecias e deixá-las de lado, dizer que não tem valor. Não, eu não vim fazer isso. Eu vim cumprir. Eu não vim negar a veracidade, eu vim cumprir com toda a propriedade. Isso é lindo. Isso é extraordinário. Jesus não veio destruir a lei. Fique à vontade. Sucinto. Bem sucinto. Vamos lá. Número 3. Jesus cumpriu. Eu estou passando apenas pautas para vocês. Não tenho que ficar aqui, como eu disse para vocês, né, cavando toda a informação. Aquilo que é importante, a gente cava, a gente bota aqui. Não estou dizendo que o assunto aqui não é importante para eu cavar para vocês, não. Eu estou simplesmente resumindo para vocês. Tá lindo. Que mais do que isso? Qual é a pauta principal aqui dentro desse segundo tópico? Jesus não veio destruir a lei. Em quem que eu devo me deter? Ele não veio destruir a lei. Eu tenho a pauta, eu apresentei a pauta, versículo 17 da leitura bíblica em classe. Maravilha, está aqui dentro, você pode fazer uso. Número 3, Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Olha só, ele cumpriu e aperfeiçoou a lei. Vamos lá. Como é que ele cumpre isso aqui? Como é que ele aperfeiçoa? Olha o que ele vai dizer aqui, versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu ou a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Lindo demais. Olha o que Jesus está dizendo. Olha o que ele está declarando. Nada vai ser omitido dela, tá? Tudo vai ter que ser cumprido. Linda demais.
Pois qualquer que violar um destes mandamentos, por menores que seja, meu Deus do céu, ou ensinar de forma errada, em outras palavras, esse elemento que fizer isso, senhoras e senhores, ele vai ser chamado o menor no reino dos céus. Tá? Porém, aquele que cumprir, porém, aquele que ensinar, porém, aquele que fizer isso, ele será chamado grande na visão de Cristo no reino dos céus. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar o que é certo, eu tenho que ensinar o que é correto. Pelo amor de Deus! Palavra, valorize a palavra. Jesus, ele não veio destruir, ele veio cumprir. E o 3 diz que ele cumpriu. O verbo grego que ele coloca aqui pra gente, plerou, acho que é isso, né? Traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, pelo amor de Deus, fazer abundar, fornecer, suprir, liberalmente. Olha o que Jesus fez ao cumprir e aperfeiçoar a lei, pelo amor de Deus. E ele coloca pra gente, né? O verbo cumprir tem essas aplicações: torna cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir literalmente. Pegou? Lindo demais. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, conforme nos revela essa expressão. Olha que coisa linda isso aqui. Então ele deu forma. Calma aí. Ele deu forma, ele deu aparência. Ele deu substância à lei. Pegou? Aí a gente fecha. Vamos lá. Tópico de número 3. A justiça do reino de Deus. Bom, aqui nos 2 pontos que ele vai apresentar para a gente, até porque não tem 3, são 2. Tá? No 2 ele botou 4, aqui ele bota 2. Como eu fiz aquela apresentação para vocês, né, do escopo, então automaticamente. Bom, mas aqui no primeiro ponto ele coloca uma pergunta, né? Quem é grande no reino de Deus? Bom, a pauta dele diz o seguinte, em São Mateus, no capítulo de número 5, versículos 18 e 19, que por cristocidência está pautado, inclusive na própria leitura bíblica que cunha esta revista, mostrando que são considerados grandes no reino de Deus, tá? Os que se acham fiéis e seguidores de toda a lei de Cristo. Bom, isso aqui a gente até pode ler, né, dentro do versículo, uma vez que a leitura está disponível para a gente, e ele coloca isso aqui com toda a propriedade. O versículo de número 18, vamos ver o que ele diz aqui. Porque em verdade eu vos digo que até que o céu passem, nenhum jota, nenhum tio omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. O versículo 19 diz, pois qualquer que violar um destes, pequenos ou por menor que seja, eu falei sobre isso já, né? Mandamentos, ele será considerado pequeno no reino dos céus. Mas aquele que obedecer, que cumprir, conforme a descrição do versículo e conforme a descrição da pauta do autor, ele vai ser considerado grande no reino dos céus. Isso aqui é uma chamada de atenção com toda a propriedade para todos nós que temos a incumbência de estar pregando, de estar ensinando, de estar falando da palavra do Senhor com toda a propriedade. Então, nesse ponto aqui, nós estamos sendo chamados à atenção com toda a propriedade. Por quê? Porque, veja, continuando a leitura dele, consequentemente são rebaixados à condição de menores os que negligenciam, olha só a expressão que ele usa, os que negligenciam, removem,
separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atenta para a sua instrução, quer por omissão, olha só, quer por transgressão. Veja bem, seja por omissão ou por transgressão, literalmente, violar a lei sagrada, violentar a Bíblia Sagrada, automaticamente dentro desse contexto, menosprezando de uma certa forma a sua veracidade, é um risco, é um perigo, tá? Mesmo que seja crente, ele será considerado o menor no reino de Deus, porque negligenciou algumas coisas. Agora, quando a gente entra dentro dessa questão de transgressão, porque transgredir é pecar, né, irmão? Então, automaticamente, a partir desse momento que o elemento transgride a lei, ele está pecando contra a lei. Nem menor esse elemento vai ser, né? Mas, enfim, o que a gente vê, né, literalmente, por alguns descabidos dentro da nossa sociedade, são transgressões violentas contra a palavra de Deus. E parece que eles pensam que vão ficar impunes por se levantar contra o livro sagrado ou contra a lei do Senhor. Parece que pensam, né? Isso é balela, isso é coisa desses crentes. Enfim. A gente só lamenta, infelizmente a gente só lamenta por aqueles que lá fora transgridem e aqueles que estão dentro da palavra, que violam, que negam a sua veracidade, estão correndo risco. Então, Jesus, ele é claro, ai daquele que tirar, ai daquele que acrescentar. Jesus está dizendo o seguinte, seja literalmente o que está escrito. Nem para mais, nem para menos. Nós temos um lema, né, que se você vai errar, erra para mais. É melhor você errar para mais convicto do que você errar para menos, porque aí o superior vai pensar que você está simplesmente, né, ignorando, uma palavra mais tranquila, né? Ignorando ele ou ignorando literalmente o ensinamento que você aprendeu. Então, se você erra para mais, mas erra convicto, ele tem a intenção de mostrar para o seu superior que você errou, mas você errou pensando que estava fazendo certo. Bom, isso aqui é em relação à força, mas em relação à Bíblia, em relação a Deus, você não erra nem para menos, você não erra nem para mais. Porque na visão de Deus, errou é erro, querido. Está errado e pronto, acabou. Então é melhor a gente cumprir o que está escrito na palavra com toda a propriedade. Pega a visão, ok? Então, isso aqui é muito importante a gente observar. Quem é maior no reino dos céus? Tá? Quem é grande no reino dos céus? Tá? Grande no reino dos céus é aquele que faz a vontade do Senhor com toda a propriedade. É o que está escrito aqui, é o que está escrito na palavra. Bom, o ponto 2, a justiça do reino de Deus. Bom, aqui, quando ele fala da justiça do reino de Deus, bom, justiça própria não adianta, que não vai fazer efeito nenhum diante de Deus, tá? Justiça própria não faz efeito diante de Deus. A Bíblia declara com toda a propriedade que nós não conseguiremos nos justificar diante de Deus, até porque a nossa justiça, segundo a visão de Paulo, e eu entendo que é uma verdade, a nossa justiça diante de Deus não passa de trapo de imundícia. Moral da história, não é nada, não é nada, né? Não é nada. Eu acredito que foi por conta desse fator que Deus, ele deu mandamentos ao seu povo. Por quê? Como eu já disse, né, o mandamento de Deus, ele é divino. O mandamento dos homens, ele é passageiro, ele é temporal e ele é falho. Ele é falho porque o próprio homem cria, mas às vezes não obedece. Agora, com relação à lei de Deus, não tem jeito. Ou obedece, tá? Então, quando a gente fala a justiça no reino ou do reino de Deus, é preciso a gente fazer algumas observações, porque uma das pautas que Jesus deixou muito claro foi justamente a questão da justiça do reino dos céus. Tá? Como é que Jesus deixou isso claro? Bom, nós temos um exemplo muito claro quando ele declara que precisa subir para que o Espírito Santo desça. E na alusão ele declara com toda a propriedade que o Espírito haveria de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus, ele foi literalmente, tá, um pregoeiro da justiça, porque ele é a própria justiça. E o Espírito Santo, ele traz para a gente a justiça de Deus com toda a propriedade. Tá? O que eu passei aqui foi apenas
uma pequena síntese desse contexto, mas isso não quer dizer que você não possa dar uma olhada e fazer uma análise muito melhor do que eu. Não, pelo contrário, você pode, você deve, tá bom? Agora, se do que eu falei aqui alguma coisa serviu, você pode aproveitar também, fica à vontade, deixa Deus te usar. E aí a gente chega na conclusão da lição, onde ele declara com toda a propriedade que Jesus ele não veio desfazer a lei, ele veio literalmente cumprir a lei. Tá? O autor diz aqui que ele não veio desfazer a lei, tá? E muito menos viveu como um legalista. Não. Tá? Ele veio, tá? Na verdade, ele cumpre a lei, ele conserva literalmente os padrões, tá? Dos preceitos apresentados na lei e, pelo contrário, como a gente já viu até na lição, ele acabou aperfeiçoando a lei, entendeu? Porque ele declarou com toda a propriedade: eu não vim negar a lei, eu não vim destruir a lei, eu não vim destruir os profetas, eu não vim mudar nada, eu vim cumprir a lei. Isso é lindo demais, tá? Então, automaticamente, vimos nessa lição pautas muito boas, tá? Temos aqui assuntos que merecem a atenção do professor, mas eu espero que essa prévia, bem sucinta, rápida e objetiva, ela cumpra o seu papel e o seu objetivo na sua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima. Beijo.